o Estado nunca vai ser eficiente. Ele nunca vai conseguir ser eficiente, tá? Por vários motivos. O principal ele vai começar a ficar melhor. Não, ele não começa a ficar melhor quando ele reduz. Ele fica menos pior. Ele vai continuar atrapalhando a vida das pessoas e as pessoas vão começar a entender que realmente não faz sentido ter Estado. Olha aí, nós diminuímos aqui, não fez falta, foi melhorar. Pô, então vamos continuar diminuindo essa bagaça. Sim. É um pensamento diferente. Ele não tem chance de ficar eficiente, não tem como. Mas ele tem como a pessoa ir percebendo, o Estado não está mais aqui, e agora está dando certo, olha que maravilha. Que é a ideia de cidades privadas, que é a ideia de você ter coisas privadas, né? O urbanismo ser descentralizado, né? Você ter ali mais participações libertárias. Eu queria entrar né? rapidamente nesse tema, e eu queria antes colocar uma história rápida que eu vivi, entre aspas, essa semana aqui. Eu estava no Reddit, num tópico que fala sobre criptomoedas lá numa corretora, e aí, por conta de uma piada lá, o pessoal veio lá e falou assim, nossa, mas o seu país ainda não tem saúde gratuita? E todos os comentários que alguém falava de saúde gratuita, eu ia lá e dava risada e falava gratuita, e colocava entre aspas e dava risada. E eu tive downvote em todos os comentários, estava negativo em todos, assim. No geral, o pessoal dos Estados Unidos que comenta lá nesses tópicos, e todos eles estavam indo contra. Será que a gente não tem do que eu estava falando até agora, assim, as pessoas meio que acabam elas acabam ajudando a destruir o Estado por conta da ineficiência do Estado. Essas pessoas todas estão investindo em Bitcoin, estão investindo em criptomoedas, e elas nem sabem que elas estão ajudando a derrubar o Estado. Porque a gente sempre fala aqui no programa, e o principal fonte de financiamento do Estado hoje é a impressão de moeda. Essa principal fonte de financiamento só é funcional enquanto as pessoas utilizarem a moeda do Estado. O dia que elas passarem a utilizar uma outra forma de troca, como uma criptomoeda ou algum metal precioso, enfim, também nem é esse a importância, mas o importante é que o dia que essa forma de pagamento passar a ser mainstream, vamos dizer, o Estado acaba. E ele acaba pelo próprio problema que ele está criando. Então, essas pessoas que estão tentando fugir dos problemas que o Estado causa são as pessoas que, no final das contas, vão acabar com o Estado. Não é? Não, infelizmente não, pessoal, porque no meio dessa história existe o monopólio da força, né? O Estado, ele detém o monopólio da força, e aí daqui a pouco vai fazer o que, infelizmente, por exemplo, quem conhece de criptomoedas, conhece o nome do Daniel Fraga, né? Que é um cara que a gente merece uma estátua de bronze para esse cara, né? Que foi o cara que não amarelou, que realmente defendeu, e ele fez essa experiência de colocar o patrimônio dele todo em criptomoedas, incentivar isso, e hoje, infelizmente, ele teve que ser um foragido da justiça. Por quê? Porque nós temos o monopólio da força. Então, não é que a gente vai acabar com o Estado, você vai acabar todo mundo meio que virando foragido, né? Mas o monopólio da força não é muito caro para manter por muito tempo? Cara, aí é uma coisa que a gente tem que ver. O pessoal tá falando, porque nós estamos falando em endividamento global, né? Os países já estão entendendo isso, já está falando de reset mundial, né? Vamos resetar a dívida, que aí eu volto a ter um fôlego novo. Mas, o importante é que esses caras sempre têm um fôlego novo. A impressão de moeda, ela sempre dá um fôlego novo. Aí troca a moeda. Exato, né? É na troca da moeda que eles tomam o fôlego novo. Mas tem Os Estados Unidos fez isso quando trocou o Continental Currency pelo dólar, né? A questão toda que eu vejo com relação ao fim do Estado assistencialista, né, é o livro do Tom Palmer, eu acredito sim que haverá uma diminuição do papel do Estado, até porque, mesmo que a arrecadação aumente, ele não se torna eficiente porque tem mais dinheiro no caixa, muito pelo contrário. Para ele gerir esse dinheiro, ele bota mais ineficiência dentro do sistema. Então, atrai mais gente que quer roubar aquele dinheiro. Atrai mais dinheiro. Aí ele volta para bastear. Né? Se o Estado ficasse fazendo o papelinho dele, não tinha sufrágio universal, ninguém ia brigar para ser candidato. Ele tocava a segurança e ninguém ia querer entrar para levar tiro pelos outros. É tipo síndico de prédio. Ninguém quer ser síndico de prédio. Por quê? Porque só dá trabalho, só dá dor de cabeça. É uma coisa que o Hayek falava, da demarquia, né? O político tinha que ser aquele cara para ser tipo síndico do prédio. É o cara que vai ter mais dor de cabeça do que benefício para ele não tomar
essa questão, né, que é uma discussão muito bacana. Esse é um artigo que eu escrevi para o jornal, há uns 2 anos atrás, porque sempre perguntava, Rodrigo, você é um idealista, onde que já existiu um país liberal? E aí eu resolvi escrever um artigo que chamava o seu condomínio é um país liberal, né? Explicando a questão da taxa ser diferente do imposto, que a taxa condominial vinha de uma despesa que já tinha sido oferida, então era tudo muito transparente, que um gasto extraordinário precisa de uma assembleia local, então, portanto... Aprovar. Não vai trocar o corrimão por um corrimão de ouro. Exatamente. Porque o síndico acha bonito, não, tem que aprovar, a assembleia tem que aprovar. Eu vou até dar uma olhada nesse artigo e ver um jeito acadêmico para mandar tentar mandar para o Mises Journal. Eu tenho um artigo publicado no Mises Journal que na verdade, foi uma apresentação que eu fiz lá no Instituto Mises Americano, que é justamente, mesmo com o que a gente tem de legislação hoje no Brasil, como que a gente poderia fazer bairros privados, fazer, tipo assim, para a gente ter essa cara de condomínio para a rua, que é exatamente essa ideia, e que é um outro exemplo de cidade privada. Por exemplo, assim, quando é que vai ter cidade privada no Brasil? Nós já temos cidade privada no Brasil, o nome dela chama-se Shopping Center. Sim. Shopping Center é uma cidade que desiste, é um bando de comerciante que desistiu do governo e foi para dentro de um lugar onde ele tenta ditar as regras dele ali para poder fugir da intervenção ineficiente do Estado, que não dá segurança para ele. E aí Shopping Center é massa, porque você tem um monte de bem público lá dentro, muito melhor do que os bens públicos do Estado, né? Sim. Você tem segurança dentro do shopping center. Você tem uma água gostosa para você tomar de graça. Você tem água, você tem até o ar é agradável. Sim. Né? Tudo é agradável. Adriano, mas você tem que comprar, né? Cara, não, se você quiser ficar o dia todo à toa lá no shopping center e não pagar nada, você pode. Exatamente. Mas o shopping vai quebrar, mas aí que tá. O shopping cria um ambiente agradável para atrair você, para que... aí vem um paradoxo da economia, né? Que eu vejo. O shopping center, ele quer o free rider. Ele paga para ter o free rider, que é o que os manuais de economia falam mal. O free rider é o cara que atrapalha. Não. O shopping quer gente. O que é um shopping bom? O shopping está lotado. Os caras gastam com marketing, põem show de música, põem Papai Noel. Para quê? Para atrair pessoas. E as ruas hoje das cidades, elas são ruins, elas são vazias, elas são perigosas. Por quê? Porque não existe pessoas nas ruas. Por quê? Porque você tem uma cidade feita por arquitetos, urbanistas, que não pensam nas pessoas, eles pensam mais nos mausoléus que eles querem construir, e a rua fica vazia, fica perigosa, fica cara, né? Então você tem todo esse problema que você cria, né? Tem uma autora que eu gosto muito dela, e é engraçado, no Brasil ela é tida como socialista, mas vários austríacos identificam ela como uma libertária, né? Até o Sam Foriqueda, um professor importante que discute urbanismo lá nos Estados Unidos, libertário, tem artigos dele falando que ela é libertária, que é a Jane Jacobs, né? A Jane Jacobs tem um livro Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, que quem quer entender de cidade é muito importante ler aquele livro. E aí, no final, você tem 2 caminhos. Ou você usa o Estado para fazer um planejamento central, para descentralizar o planejamento, que é uma ideia maluca, que muita gente faz, ou entende que a ideia dela é uma proposta de descentralizar o poder da cidade para você ter uma cidade melhor, uma cidade mais vivível, onde o comerciante vai querer ter a loja dele na rua e não levar a loja para o shopping. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.